Shalom, povo de Deus, que Deus os abençoe poderosamente. Eu quero deixar uma palavra rápida para que a gente possa compreender. Estamos nos preparando para ir ao monte, buscar em oração. Eu quero deixar aqui um texto que está no livro de Mateus e eu quero compartilhar rapidamente. Diz assim, Mateus 26 e no versículo de número 31 diz assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E aí no 36 diz assim: em seguida foi Jesus com eles, os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, o Getsemane era, de fato, um local elevado, né? Ficava no Monte das Oliveiras, então, de fato, era um monte. E Jesus havia já preparado o coração dos discípulos quanto ao preparo, ao sacrifício que ele passaria, né? Os discípulos, embora ainda não haviam compreendido plenamente, e depois compreenderiam, Jesus sabia que naquela noite ele seria ferido, né? Segundo Isaías capítulo 53, ele foi moído por nós, foi ferido por nós. Então, Jesus estava se preparando para isso. Então, ele leva os discípulos ao monte, e é onde nós temos muitas bases, né? Dentro da palavra de Deus. Muitas vezes Jesus subiu o monte para orar. A escolha dos discípulos foi passar uma noite inteira de Jesus em oração. Ele passou a noite inteira, aquela noite, em oração para poder escolher os discípulos. Então, de fato, né, o monte é bíblico, a gente tem base bíblica que o monte é um lugar de oração. Então, o que é santo não é o monte, né, onde muitos interpretam, não é o monte que é santo. Na verdade, o monte se torna um altar natural, né, onde a gente busca um isolamento para poder refinar, como que fosse uma peneira, como que fosse um filtro. O monte não tem a poluição sonora que nós temos, como agora estou aqui gravando aqui o vídeo, tem um barulho lá fora da rua passando, e isso realmente tira um pouco da nossa atenção. Então o monte nada mais é que um local reservado, separado, que nos dá uma capacidade um pouco maior, nos proporciona um conforto maior na hora da oração, para alcançarmos, né, estágios mais profundos na oração. Agora, base bíblica para que os discípulos subissem ao monte para orar. Os discípulos, na verdade, aqui, por exemplo, nessa ocasião, e nem no Monte Hermon, quando eles subiram ao Monte Hermon para orar, na verdade, quem orou foi o próprio Jesus, né? Os discípulos, na verdade, serviam como uma companhia, uma cobertura, uma proteção, né? Para Jesus naquela ocasião. E é o que acontece aqui também no Getsemane. Observe o texto, Jesus diz: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então os discípulos ainda não haviam passado pelo batismo no Espírito Santo, não haviam recebido, não haviam sido cheios do Espírito Santo. Por mais que houvesse neles vontade, por mais que eles caminhassem com o Senhor, por mais que eles vissem os milagres, testemunhassem os milagres, eles ainda não estavam aptos para entrar em uma batalha, vamos colocar, espiritual. Quando a gente olha esse texto, irmãos, nós observamos Jesus desenhando para nós o que ele, como o pastor, ele cita, né? O texto é referente a ele: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O pastor, que é Jesus ali, dos discípulos, de todos aqueles que o seguiam, e é o nosso pastor, ele está trazendo para nós um cenário que é, na verdade, o que a igreja vive hoje, né? Hoje, ainda hoje, há uma luta espiritual contra a igreja e contra a liderança principal da igreja, que são os pastores, né? E aí, consequentemente, também aos demais pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, enfim. Mas observe que aqui no Getsemane, os próprios discípulos sobem, mas Jesus diz para eles: olha, senta aí, fica aí. E a ordem de Jesus em seguida, né, é de vigilância. Eu vou pular aqui porque o texto é um pouquinho longo, irmãos, mas vocês podem ler em casa, tá? O versículo 38, ele diz assim: então lhes disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Não disse para orar de novo, mandou sentar e mandou vigiar. Essa vigilância não é a vigilância que nós costumamos ouvir nas igrejas, né? Vigia, irmão tal, contra o pecado, vigia. Essa vigilância que Jesus se referia aqui na ocasião do discípulo em Getsemane, era por ocasião que Jesus já havia tido a revelação pelo Espírito, que os soldados romanos já estavam à porta para conduzir Jesus à cruz, né? Então, os discípulos ainda não haviam compreendido toda essa batalha que estava havendo dentro de Jesus ali, quanto à vontade do Pai, quanto ao que ele passaria e sentiria na própria carne o nosso sofrimento, apanhando por nós, sofrendo por nós, enfim. Mas a realidade é que o monte, como nós enxergamos hoje, irmãos, por mais que é um altar natural, o que nós vamos buscar nesse monte é um preparo contra as milícias espirituais, né? As ordens espirituais. Então, nós precisamos compreender que ir a um monte é algo estritamente desafiador para o campo espiritual. É onde muitas vezes, como Jesus fez com os discípulos, é melhor sentar, é melhor a gente estar sentado, é melhor a gente estar ali e não fazer, como disse o próprio Jesus aos discípulos, né? Vigiai e ficai aqui e sentai, depois disso ficai aqui e vigiai. E aí, depois disso, né, que Jesus pega os discípulos lá dormindo pela primeira vez, depois a segunda vez, aí na terceira vez, vamos ler o 40 aqui, diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Jesus está se referindo ao seguinte: enquanto eu estou em oração aqui, resolvendo com o Pai quantas coisas concernentes aqui na terra, se não puderam vigiar comigo, os soldados, ele sabia que já estavam pré. O que Jesus não queria era que essa reunião dele com o Pai em oração fosse atrapalhada antes da ocasião. Ele sabia que ele iria passar por aquilo, e o que o discípulo estava fazendo, na verdade, era ficar com os olhos abertos, cuidando a movimentação que eles ainda nem sabiam o que era. E aí diz o texto, e aqui no 41 diz: vigiai e orai. Essa é a terceira vez, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se refere a isso, ensinando aos discípulos que a vigilância naquela ocasião, a oração naquela ocasião, daria o sustento. Então, a vigilância, na verdade, nos dá a capacidade de perceber o que está vindo ao nosso encontro. A oração nos dá a autoridade e as armas espirituais para que, quando aquilo que está vindo ao nosso encontro, nós venhamos ter o poder, vamos colocar dessa forma, o poder, a capacidade de destruir aquilo que vem ao nosso encontro. Então, muitas vezes, irmãos, nós não vigiamos e não oramos, correto? Mas aqui no texto sagrado, que a gente tem aqui do Getsemane em si, Jesus está ensinando, ele está orando e ensinando os discípulos a orar. E quando ele fala vigiar e orar, aqui, na verdade, nem se referia totalmente à ordem de Jesus, à oração naquela ocasião, deles em si. Mas no sentido de vigilância e cuidado, até porque os discípulos nem tinham preparo espiritual para lidar com o que estavam lidando. E Jesus estava ensinando eles para que futuramente, quando eles recebessem o Espírito Santo, aí sim eles iam colocar na prática aquilo que eles haviam aprendido, né? Então, a vigilância e a oração. Então, por que muitas vezes, irmãos, nós poupamos de ir ao monte? Porque muitas vezes ir ao monte é como que fosse colocar a carroça na frente dos bois, né? A gente não vigia, ou seja, algo vem ao nosso encontro e a gente não consegue definir aquele ataque espiritual. O ataque romano era cruel para com Jesus naquele período, né? E foi o que levou ele à condenação na cruz. Então, o que é que vem ao nosso encontro dia após dia a fim de nos parar? Veja que o ataque romano foi o que parou o ministério de Jesus aqui na terra, no caso, né? O que ele estava a fazer, o que interrompeu, assim como também ataques espirituais, hostes espirituais, também nos atacam espiritualmente. Só que o vigiar nosso
acaba não funcionando, porque não compreendemos aqui o sentido disso que Jesus está passando para nós. Então, o vigiar nos alerta antes do acontecimento. E a oração que nós estamos em movimento, ela vai nos dar autoridade, né? Então, subir ao monte, irmãos, ninguém vai ao monte para ficar bem, ninguém vai ao monte para ficar melhor espiritualmente. Ninguém faz isso. O monte se sobe quando a pessoa já está alinhada com Deus. O que ela vai fazer ali após esse alinhamento com Deus, ou seja, ela vive uma vida espiritual com Deus em casa, em oração, em espírito, em consagração. Então, quando ela sobe ao monte, ela vai munir-se espiritualmente para alcançar um outro nível. Como eu posso viver um outro nível se eu não conseguir alcançar nem mesmo o nível básico, que é o nível básico da santificação, da consagração, da intercessão, que são níveis que a gente alcança em casa, a gente alcança na igreja, a gente alcança até mesmo no trabalho, na rua. São o que a gente chama de andar no Espírito, né? Quando a gente anda no Espírito, nós estamos nos mantendo bem espiritualmente com Deus. Agora, o monte vai nos dar o quê, irmãos? Ele vai nos elevar o nível a fim de que nós possamos combater hostes espirituais. Então, o que a gente ora em casa, ora na igreja, busca na igreja, essa é a santificação nossa particular para a nossa salvação. Então, conservamos a nossa salvação por meio da oração contínua, em casa, no trabalho, na igreja. Isso tem a ver com a sua intimidade com Deus. Agora, quando você sobe ao monte para orar, há um outro nível. Há um outro nível. Há algo mais forte que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aonde muitos não compreendem e acabam muitas vezes subindo ao monte e aquilo que era para ser bênção se torna uma maldição. E é o que a gente quer passar aqui para cada um dos irmãos, seja o irmão membro, seja o irmão, um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor. A vigilância nos dá o discernimento do que vamos enfrentar. É como que abrisse, o Senhor nos abre os olhos, e veja que isso não aconteceu com os discípulos que não haviam compreendido nada. O próprio Pedro, veja que após essa questão de estar ali vigiando, né, e entre aspas orando no Getsemane, puxou da espada para cortar a orelha de Malco. Ou seja, Pedro estava em espírito ou na carne naquele momento. Então fica bem claro que os discípulos não tinham a capacidade ali de estar no espírito, até porque não haviam recebido o Espírito Santo ainda, né? Pedro puxa a espada, corta a orelha do soldado, e está bem claro que Pedro e os demais discípulos apenas contemplavam as coisas naturais e carnais. Ou seja, o que Jesus estava fazendo ali é porque Jesus em breve seria crucificado, morto, né? E o seu ministério ali logo teria o fim aqui na terra, terreno, né? Então Jesus precisava ensinar eles logo tudo que eles precisavam fazer para poder se manter após Jesus partir, ou ser assunto ao céu, elevado ao céu. Então, era por isso que Jesus deixou isso aqui. Agora, não é, na verdade, uma experiência que os discípulos estavam vivendo já, até porque eles não tinham ainda essa capacidade de enfrentar hostes espirituais, porque os discípulos ainda tinham uma visão natural, né? Brigavam na carne, na força do braço, enfim. Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos aqui através dessa palavra, que quando subimos ao monte, então, a partir do momento que nós se preparamos como pastores, irmãos, como soldados, generais de Deus aqui na terra, é isso que somos. Talvez você não tenha enxergado dessa forma, mas nós somos generais. O que Jesus estava se preparando ali, irmãos, era para um ataque espiritual e também físico, porque veio de Roma. Mas é isso que a gente precisa compreender. A vigilância é necessária. Então, como que nós alcançamos a vigilância, irmãos? A vigilância, o dom de vigiar, ele vem conjunto com a oração. Quando nós vivemos a oração, isso em casa, buscando na intimidade, andando em espírito, conservando o que vem na nossa mente, conservando os nossos olhos, no que nós olhamos, observamos, conservando a nossa boca, o que nós pronunciamos, conservando nossos ouvidos, no que nós ouvimos, e enfim, onde colocamos nossos pés, nossas mãos, chamadas 7 portas espirituais, nós alcançamos por meio da oração essa sensibilidade espiritual
que dá-nos a capacidade de enxergar aquilo que nós chamamos como vigilância, né? Daí aonde vem vigiar, ou seja, a vigilância está ligada ao dom do discernimento. Como que eu posso sentir quando uma luta vem antes? Como que eu posso perceber que tudo está bem, mas em breve vai vir uma batalha, uma luta? Então, esse dom da vigilância é obtido mediante a vida e comunhão que os irmãos têm em casa, na igreja, em oração particular com o Senhor, que muitas vezes você não tem ali os obreiros junto orando, não tem ninguém orando, nem o próprio esposo, a própria esposa acompanha você em oração muitas vezes, às vezes você é só, mas nessas consagrações que você tem à parte com Deus, é que o Senhor vai dar a você o dom do discernimento, que é a capacidade de vigiar, né? Ninguém vigia se está na carne. Como que a gente pode dar a ordem, como Jesus deu aos discípulos aqui, a capacidade de vigilância? Então prova que essa ordem de vigiar aqui que Jesus deu aos discípulos naquela ocasião, depois se tornaria assim espiritual, mas naquela ocasião era física e terrena. Vigiai, cuidai. Só para saber como é que se está já chegando, mas Jesus não mostrou claramente para os discípulos não se apavorar, né? Se Jesus chega para eles e diz, olha, senta aqui que eu vou orar porque está vindo agora aí mais de 400 soldados para me prender, os discípulos já iam se alvoroçar. Então nem tudo se revela, nem tudo se entrega, nem tudo se mostra. É onde a gente sempre ensina também aqui na igreja, que muitas vezes Deus vai te mostrar algo, mas não é para você entregar, porque aquela pessoa que vai receber aquela visão, aquela revelação, muitas vezes ela está na carne e ela vai enxergar aquilo de uma outra forma. E a prova disso é que Pedro realmente enxerga de outra forma, puxando a espada, achando que era na força do braço, e era isso que Jesus quis passar para Pedro. E posteriormente ele diz para Pedro, olha, embanha a tua espada, guarda novamente na bainha a tua espada, Pedro, porque o que ferir com a espada, também com a espada vai morrer. Ou seja, se nós tentamos pelejar na carne, vamos perecer pela própria carne. Ou seja, não adianta tentar fazer a obra de Deus na carne. Não adianta tentar fazer as coisas do Senhor, como subir ao monte, na carne. A obra na carne. A gente precisa primeiro se revestir espiritualmente, e a vigilância só é obtida, o dom de vigiar, é por isso que a gente é alvejado muitas vezes, nós somos alvejados muitas vezes, porque faltou em algum momento esse contato da intimidade, da consagração, e aí essa sensibilidade que é dada mediante a comunicação do Espírito que ele tem conosco, né? A Bíblia diz que o Espírito ele testifica com nós, ou seja, a palavra testificar significa conversar, entrar em acordo. Então, quando o Espírito Santo não consegue ter essa conversa, esse diálogo conosco, é porque tem algo a interferir. E que muitas vezes justamente é uma ocupação nossa demais, ou é o trabalho demais, ou estamos focados em alguma coisa que a gente quer demais, mas não é, na verdade, o propósito de Deus para nós. E a vigilância acaba não ocorrendo. O discernimento acaba não acontecendo, não percebemos. E aí o que acontece? Somos pegos de surpresa. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, irmãos, para vocês não ser pegos de surpresa, vigiai. E aí como que vigiamos, irmão? Como é que podemos ter o dom da vigilância se nós não enxergamos o mundo espiritual? Como podemos ser vigilantes ou ter o discernimento das coisas que estão por vir? Observe que Eliseu, o profeta, todo o plano do rei para destruir o exército de Israel, a Bíblia diz que Eliseu tinha revelação antes, ou seja, o Senhor já dava antes para ele, antes de acontecer. E é isso que a gente tem que buscar o Senhor. Não só referente às lutas e provas, mas até mesmo ataques espirituais. Quando a gente começa a se alinhar com Deus em oração, e essa é a intimidade fora a parte do monte, como eu estava falando, e é onde a maioria não consegue compreender. Então ela acredita que o monte, ela subindo ao monte, ela vai ter uma vida de consagração maior, ou Deus vai ouvir mais ela. Deus não ouve mais alguém porque essa pessoa sobe ao monte. Então o que nós fazemos ao subir o monte, irmãos, é nos preparar. As armaduras espirituais que Paulo fala em Efésios capítulo 6, elas também são obtidas através do monte. Ou seja, quando subimos ao monte, nos declaramos ao inferno como generais
de Deus aqui na terra. Há uma autoridade, há um investimento do reino sobre nós naquela ocasião. Para quê? Para que colocar uma couraça, um capacete, um cinto, pegar uma espada, embraçar um escudo, se não for para guerrear? Então, contra o que guerreamos, irmãos? Contra o que nós pelejamos? O texto aqui, no versículo do capítulo 26, versículo 31, Jesus deixa bem claro: ferirei ao pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Qual é o ataque de Satanás hoje, irmãos? Não é contra a igreja do Senhor Jesus? Aí as pessoas dizem assim, sim, é contra a igreja. Mas será que é contra a placa que está lá na rua? Será que é contra as paredes do templo? Ou será contra o pastor, contra o diácono, contra o obreiro, contra o presbítero? Ora, então se a peleja de Satanás é para parar o pastor, é para parar o obreiro, a fim de que as ovelhas sejam dispersas, e veja que é exatamente isso que acontece. Se Satanás ataca o pastor, ataca o obreiro, ataca o líder, obviamente essa igreja vai ter dificuldades em ter um rebanho, vai ter dificuldades em manter as ovelhas dentro desse aprisco, porque não há mais quem guie, não há mais quem interceda, não há mais quem cubra, não há mais quem revista essas ovelhas por meio da intercessão e da oração. Então, se vamos subir ao monte, meus irmãos, então eu convido os irmãos a já passarem essa semana em consagração. De repente, você não está no pecado, de repente você não está na malícia, não está na maldade, mas você está com dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo na sua própria casa. Então, o lugar de reconciliação com Deus é qualquer lugar. Eu não preciso subir um monte para me reconciliar com Deus. Você pode se reconciliar com Deus aí na sua casa, no altar da igreja, enfim, até na rua, onde você estiver, você pode reconciliar com Deus. Agora, a partir do momento que você diz assim, vou subir ao monte, aqui a gente tem um desafio ao inferno. Você está desafiando o inferno claramente e dizendo para eles que você tem, como diz, bala na agulha para enfrentar o inferno. Então, como, irmãos, vamos conseguir, então, depois de subir ao monte, colocar as armaduras? Nós não vemos o mundo espiritual. Como vamos poder ver as setas, os dardos malignos entrar? É onde muitos são alvejados. E aí é onde entra muitas vezes os maus olhos dentro da igreja, que é um tipo de seta, é um tipo de ataque. Então a pessoa se revestiu para pelejar, mas não estava preparada. Ela se preparou para pelejar, mas não estava adequada para a ocasião. Então o próprio Jesus aqui guarda os discípulos disso, né? Não é o momento para vocês, mas eu vou orar. Diz ele ali, o versículo 1 que a gente leu ali, ele diz, né? O versículo 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, um monte, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, ó, aqui está bem claro o que Jesus manda eles fazer. Então se assenta aí. Se fosse outra ocasião, quem sabe estaria de joelho em oração, mas assenta aqui enquanto eu vou ali orar. Então quem foi fazer esse papel era ele que estava preparado, revestido. O que eu quero dizer aqui não é que é só o pastor que está preparado, ou só a pastora que vai subir ao monte. Pelo contrário, o que eu quero dizer aqui para os irmãos é que o contexto de Jesus no monte, na ocasião do Getsemane, mostra claramente que nem todos estão aptos para viver uma vida de oração no monte. Muitas vezes é melhor a gente viver uma vida de oração em casa, na igreja, no altar, do que no monte. É muito mais humilde, muito mais sábio, muitas vezes a gente se preparar e se munir na questão da santificação e salvação da nossa própria alma, porque como eu vou buscar um revestimento se eu não me encontro salvo naquele momento? Como eu vou buscar um revestimento, e a palavra já está dizendo para nós, revestir significa vestir novamente, ou seja, eu me visto em casa por meio da oração, eu me visto na igreja por meio da oração, mas revestir é colocar uma outra roupa por cima, que era exatamente o que era a armadura. A armadura não era colocada num corpo nu. A pessoa tinha ali uma roupagem, né? Uma malha fina, e depois vinha a armadura por cima. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender quando vão ao monte para orar. Elas querem ir com o corpo nu para o monte. Ou seja, não há nada em casa, não há nada na igreja, que nem consegue se concentrar muitas vezes na igreja. Muitas vezes vem para a igreja na carne,
faz, mas é na carne, faz, mas é na força do braço, como fez Pedro. Mas ela não pode se revestir naquela ocasião. Então é mais sábio que a gente passe a ocasião se preparando. Então, para que a gente não venha ser surpreendido quando subirmos ao monte, passe essa semana se vestindo na oração em casa, se vestindo na mente, blindando a sua mente. Como que eu posso blindar a minha mente? Separando, selecionando, filtrando o que passa na minha mente. Então, muitas coisas ruins passam na minha, passam na sua mente, mas eu tenho o poder, a autoridade de eliminar, de retirar, de repreender. E outra situação é como que eu posso gerar na minha mente coisas boas se eu não meditar na palavra. Quando nós lemos a palavra gera no nosso pensamento várias sensações e reações que a gente chama de ruminar durante o dia. Então a gente passa aquele dia meditando naquela palavra, aquele dia meditando naquela ministração que teve no culto. Então são vestimentas espirituais que a gente nos cobre antes de subir ao monte. Então, se queremos isso, devemos primeiro nos vestir, para depois sermos revestidos. Então, deixo essa palavra para meditação a todos aqueles que pretendem subir ao monte, para que não venhamos, irmãos, depois de subir ao monte, descer para ser alvejado, descer para ser peneirado. E a prova disso, finaliza aqui, é que Pedro, depois disso, né, a gente vê que Pedro foi peneirado. Quem conhece a Bíblia sabe que depois o Pedro, que tentou defender Jesus com a espada, dizendo que daria a própria vida pelo Jesus, é o mesmo que depois desce lá e não tem estrutura para quando os perseguidores lá dizem: és tu um deles, tu andava com eles, tu fala como eles, és tu um deles. E Pedro diz: não, não sou um deles. Ou seja, nem fé, nem autoridade, nem capacidade Pedro teve, estrutura, para dizer que era um dos crentes junto com Jesus. E é mais ou menos o que acontece com a maioria que sobe ao monte despreparado. Depois que desce, não tem estrutura para dizer um não, não tem capacidade para fugir, não tem capacidade para vencer, porque não compreende o sentido do monte. Então a gente quer deixar isso aqui para os irmãos pensarem, meditarem e jamais entender, porque já é uma seta maligna quando você pega, por exemplo, isso que eu estou passando aqui, para dizer: ó, pastor está dizendo que eu não posso ir para o monte. Isso já é seta, isso já mostra que você nem vestido está. Agora, quando você para analisar a palavra, para entender o que está sendo passado aqui, você vai compreender que é assim que funciona. É exatamente assim que acontece no mundo espiritual, principalmente contra um mundo que nós não podemos enxergar. Nós só podemos sentir através das vibrações, né? Através da sensibilidade, se tivermos isso, que é uma comunicação que o Espírito tem conosco. Então, quando estamos no Espírito, o Espírito Santo nos dá esses sinais, esses meios de comunicação, é onde a gente sente que algo vai acontecer, aquela famosa pulga atrás da orelha, a gente sente que algo vai acontecer. Mas a maioria das pessoas aí, quando sentem, acabam não fazendo nada, porque ela não gerou essa educação espiritual de ir buscar na oração. Então ela sentiu o que ela tem que fazer, orar. Ela sentiu o que ela tem que fazer, como muitos fazem, ela sentiu que o irmão lá não está bem. Aí, em vez de orar pelo irmão, interceder pelo irmão, que é outra questão que só se faz quando se está revestido, porque existem pessoas que estão preparadas para ser vestidas. Ou seja, tem pessoa que eu não duvido da comunhão dela com Deus para com Deus. Ou seja, ela é alguém cheia de Deus para Deus, está salva. Mas ela não está pronta para orar pelos outros. Ela não está pronta para interceder pelos outros. É outra batalha que ela entra. Ou seja, ela está pegando a batalha daquela pessoa, ela está dizendo para os demônios que estão atacando aquela pessoa, para aqueles demônios, o seguinte: olha, em vez de atacar ela, ataca a mim, que eu estou revestido. E é onde ela dobra o peso. O que ela já tinha, agora ela tem o dobro de peso sobre ela. Então, para que a gente possa, irmãos, agir sabiamente, é necessário a gente compreender que o tempo que eu estou vivendo agora, é o tempo de eu me vestir ou é o tempo de eu me revestir? Então, pastor, o que eu faço para me vestir? Comece a orar, comece a ler a palavra,
pare de falar assuntos, coisas concernentes a esse mundo que acabam muitas vezes enfraquecendo a sua fé. Pare de olhar para o erro do fulano, do ciclano, e comece a examinar a si mesmo. Aí você vai começar a se vestir, a se preparar. Aí quando você subir um monte, você vai sentir de fato o poder de Deus vindo como um revestimento sobre a sua vida. Então eu deixo essa palavra, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus Cristo.